Hoje o tema bipolar ficou muito centrado no que diz respeito às conversações ou às conversas que as pessoas têm ali. Fulano é bipolar, fulano é isso, olha, fulano teve uma alteração de humor e daí de um dia para o outro ele ou ela, né, mudou totalmente o seu comportamento. E bipolaridade não necessariamente é isso. Por isso que nesse vídeo eu quero comentar um pouco com vocês o que é o transtorno bipolar, o seu tratamento na TCC e como esse transtorno sim pode ser trabalhado e tratado com o tempo. Mas primeiro eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, porque fazendo assim vocês vão me ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. O transtorno bipolar, então, é uma patologia psiquiátrica grave, recorrente, que se caracteriza por oscilações de humor e envolve aspectos neuroquímicos, cognitivos, psicológicos, funcionais, familiares e socioeconômicos, né? Ou seja, ele também se caracteriza por episódios de humor alternados que variam de frequência e duração. E esses episódios, eles podem ser definidos como um episódio depressivo maior, maníaco, misto ou hipomaníaco, né? Quando a gente fala de definição, essa doença ela é chamada de crônica, ou melhor, ela é definida como uma doença psiquiátrica crônica. Por ser crônica, ela é complexa porque ela tem um comprometimento do cérebro, uma vez que essa mesma doença, o transtorno, ele pode atingir aí 1,5% da população e algumas pesquisas elas vêm apontar que até 5% da população. Então, realmente atinge uma grande porcentagem de pessoas. Por atingir uma grande quantidade de pessoas, o paciente com o transtorno muitas vezes não tem os sistemas de controle do comportamento, né? A gente tem aquela trava quando nós precisamos ali nos comportar ou queremos nos comportar de maneira muito mais disfuncional até. Só que a gente tem uma parada daquilo, né? Nós conseguimos parar então. Porém, esse paciente, né, essa pessoa, esse indivíduo, ele não tem esse comportamento de parar socialmente. Por quê? Porque não existe um bom funcionamento, né? Uma vez que as pessoas que são consideradas normais, elas teriam essas pequenas variações nas funções corporais devido a um estímulo estressante. O paciente bipolar, então, ele apresenta variações incompatíveis com a sua realidade. Essas variações tomam o seu comportamento no mundo mais difícil e tornam esse mesmo comportamento muito mais disfuncional, que vai acarretando assim em um agravamento do quadro clínico então. Agora, quando a gente pensa em causas da doença, o transtorno, ele tem suas peculiaridades. Por quê? Porque quando a gente pensa em outros transtornos de cunho psicológico, por exemplo, né? O depressivo, a ansiedade, né? A gente inclina o nosso pensamento a traumas da infância. Ah, fulano teve trauma da infância, por isso que é mais ansioso. Fulano teve trauma disso com o pai que saiu de casa, por isso que ele não consegue trabalhar com outras pessoas, né? Fatores estressores naturais. Só que na bipolaridade a gente encontra aspectos multifatoriais, como questões sociais, fatores familiares, de ambiente, genético, e isso vai desenvolvendo então a doença que nós falamos que existe toda uma genética também por trás que favorece o transtorno.
Quando a pessoa ela se encontra num estado depressivo, a gente consegue analisar a história de outras gerações da família e possivelmente a gente vai observar uma inclinação ao humor entristecido, depressivo, deprimido em outras pessoas. E essa tendência hereditária do transtorno, ela é aceita pela medicina porque existe uma comprovação histórica familiar, existe uma evidência científica acumulada ao longo dos anos, né? O que nós falamos que possivelmente os genes mais relacionados com o transtorno sejam aqueles genes que regulam a atividade dos neurotransmissores, que nada mais são as substâncias que promovem a comunicação de um neurônio para outro, né? Então são ali os comunicadores, né, das informações. E o mais interessante é que os principais que são em relação ao transtorno são a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, o GABA e o glutamato. Quando a gente pensa também em sintomas, né, a gente consegue analisar de uma forma mais geral, sintomas observáveis, né, de forma a observar os principais sintomas. São a diminuição do sono, a irritabilidade, ideias suicidas, esquecimento, ganho de peso, a fala compulsiva, porque o paciente que tem o transtorno, ele fala compulsivamente, se sente culpado por qualquer coisa que acontece. Aumento da libido, autoestima elevada em algumas situações de mania, agitação psicomotora, também questão de mania, delírios e alucinações, ideias descoordenadas, problemas com dinheiro. Muitos pacientes quando estão num estado mais maníaco daquilo, né, eles compensam gastando mais, não tendo um controle ali dos seus gastos, não tendo um controle do seu dinheiro. E aí quando a gente pensa num polo mais depressivo, o paciente vai ter falta de interesse pela vida, falta de foco e atenção nos objetivos, frustrações e sentimentos recorrentes de inutilidade, que ele não serve para nada, que nada do que ele faça tem valor. E aí também muitos pacientes tendem a pensar que é melhor desistirem da sua vida do que continuar. Na maioria das vezes, os fatores desencadeantes, né, que são chamados os gatilhos, são a interpretação, quando a gente fala numa questão mais cognitiva, são a interpretação que esses pacientes têm da sua própria realidade. Então a perda do trabalho, o estresse do dia normal, né? Questões hormonais e comportamentais, relacionamentos conjugais afetivos, falta de dinheiro, visão negativa de si mesmo, podem ser os principais gatilhos que desencadeiam o transtorno, né? Ou seja, que potencializam o transtorno. Então a TCC, ela se diferencia, ela vai ter uma diferenciação das outras terapias nesse aspecto de um estudo mais científico, porque ela vem mostrando com o tempo mais resultados, ela é mais eficaz para todos os tipos de transtorno. Então, no que diz respeito ao transtorno afetivo bipolar, a TCC trabalha na redução dos sintomas juntamente com a diminuição do número de internações, na continuidade aos medicamentos, uma vez que pacientes com transtorno, eles podem recusar, né, ou ser muito resistente aos medicamentos. Por causa disso e por causa da TCC ser uma terapia baseada em evidências, muitas vezes é trabalhado a maneira como o paciente percebe o mundo à sua volta, ajudando assim, através das técnicas e questionamentos, como eu sempre falo aqui, a um manejo melhor dos fatores ou gatilhos desencadeantes que ajudam a piorar o aspecto cognitivo
do indivíduo com esse transtorno. Sendo assim, na TCC, o paciente ele aprende a monitorar os possíveis sintomas, ele vai entender, bom, estou mudando o meu comportamento, estou mudando a minha percepção, eu estou fazendo coisas que antes eu não fazia, né? E essas mudanças, elas podem ocorrer tanto na mania ou na depressão. E aí, claro, com a terapia, o paciente ele aprende a trabalhar os significados que o transtorno traz para ele. Porque muitos pacientes com o transtorno bipolar, é claro que não é algo uniforme como os pacientes eles são, mas multiforme, tem muitas formas como pode apresentar, né? Só que com a TCC ele aprende, estou mudando, estou indo para uma parte muito mais maníaca, estou ficando mais agitado, estou ficando mais depressivo, tenho que tomar cuidado, não posso ficar perto de tal coisa, não posso fazer isso, é melhor eu dormir, é melhor eu fazer isso. Então ele tem um controle dos impulsos e ele começa a perceber mais isso, o que ajuda a diminuir muitas vezes que é a questão da interpretação que ele tem. Se eu sou ruim, se eu não presto, então eu vou tirar minha própria vida. Então a TCC ela trabalha na ressignificação da interpretação também, e claro, de tantas outras coisas que o transtorno causa na vida do bipolar. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Fazendo assim, vocês vão me ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Grande abraço, até o próximo vídeo e fique bem!